Eu não me encaixava com aquelas pessoas até encontrar, até conhecer a Domi, que foi essa pessoa que expandiu meus horizontes completamente, assim. E eu vim com esse projeto há 10 anos para fazer com que as pessoas humanizem as histórias de pessoas LGBTs para além das letrinhas. Para que saibam a nossa origem, para que saibam a nossa jornada e para que entendam que a gente tem sonho, que a gente tem família, que a gente tem vontade e desejos de seguir adiante. Então, sejam muito bem-vindos e aplausos para vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer a Sorro, é a primeira casa da rede na América Latina. A Sorro House é um espaço pensado para reunir e conectar criativos do mundo todo. É uma honra poder ocupar esse espaço para falar justamente sobre criatividade de ser quem somos. Nós temos aqui Kemily Matos, que é uma líder criativa, nascida e criada no Capão Redondo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Começou no jornalismo aos 17 anos, na ONG É Nós, né? E publicou em veículos como o Nexo e o UOL. Além de ser curadora do premiado Prazo Firmeza, já liderou projetos na Mesa Company, com marcas como Google, Nestlé e Instituto Butantan. Passou pela Globo no conteúdo do BBB e fundou o estúdio Jacobina, com clientes como Netflix, Itaú e Natura. Hoje é gerente de membros da Soho House, conectando comunidades diversas com estratégia e propósito. Seja muito bem-vinda! E a Kemi vai falar aqui pra gente que você saiu do Capão pro mundo, né? A gente sabe essa trajetória e você inspira muita gente, inclusive a mim. E como foi crescer no Capão e quem foram as mulheres que te inspiraram a essa época? Obrigada, Samu. Oi, gente. Cara, o Capão, nos anos 2000, era uma das periferias mais violentas de São Paulo. E eu sou filha de uma técnica de enfermagem com pedreiro. Eu acho que meus pais, eles tentaram me fazer esconder o que estava acontecendo no lugar que a gente morava através da educação. Então, era um grande plano deles de tentar não me deixar naquele espaço e tentar me colocar num lugar seguro, que para eles era uma escola evangélica. E eu estudei anos, praticamente até o ensino médio, nessa mesma escola, e acho que ao mesmo tempo que me ensinou muito sobre a desigualdade que eu vivia, mesmo sem eu estar convivendo com o espaço que eu estava inserida. Então eu cresci numa escola que só tinha praticamente pessoas brancas e por isso eu demorei muito para me identificar como uma mulher negra, num sistema muito heteronormativo e que culpava o que não era essa heteronormatividade. Então também por isso eu demorei muito tempo para me identificar. E acho que o que me ajudou muito, de um jeito estranho, a entender que o mundo era muito além daquilo, é que desde muito pequena eu comecei a ter acesso à internet. Então, eu sempre fui muito menininha, princesinha, usar rosa, brincar de Barbie. E também isso foi uma coisa que durante a minha identificação foi muito difícil, porque todas as referências que eu tinha de mulheres lésbicas também performavam muita masculinidade, eu não conseguia me identificar com aquilo, não entendia como eu poderia entender aquilo também. Mas acho que eu, de uma forma ainda muito com medo, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, que era uma pessoa que, apesar de tudo, hoje eu entendo que tudo que ela fez foi para me dar uma vida melhor do que ela tinha. Minha mãe veio da Bahia no início dos anos 2000. Ela começou a trabalhar muito cedo, minha mãe não foi nem registrada, ela se registrou com tipo 14 anos, escolheu o próprio nome, o dia que nasceu, o próprio signo. É uma loucura. E ela tipo, não sabia que nome escolher pra ela, ela se deu o nome da melhor amiga dela, que é a Maria da Glória, que ela achava muito bonito. E ela foi trabalhando a vida inteira tentando me dar uma vida muito diferente da dela. Então, que eu tivesse o meu nome, que ele fosse de alguma forma muito único pra mim, que eu tivesse acesso à educação que ela sempre teve, não, que ela nunca teve o direito de ter. E esse lugar conectado à religiosidade para ela que era o mais precioso, era o que parecia que poderia me distanciar daquilo. E hoje eu entendo que, assim, eu acredito que eu sou só quem eu sou porque eu cresci no Capão, assim, o tipo de coisa que eu aprendi, que eu entendi, que eu vi, me torna a pessoa que eu sou hoje
podendo aprender sobre o que eu aprendi. Mas ela foi a mulher que estava ali não me entendendo e acho que não me entende até hoje. Não me conhece como meus amigos me conhecem, mas de algum jeito sempre acreditou no meu potencial e sempre disse sim para tudo que eu estava tentando me propor a fazer. Então, o dia que eu escolhi sair dessa escola, falando que eu não me sentia encaixada ali, que eu não me encaixava com aquelas pessoas e que queria muito ir para uma escola pública, e ela ficou com muito medo, porque é a história dos meus irmãos que nunca chegaram a terminar o ensino médio, mas ela confiou em mim. E foi quando eu fui para a escola pública que eu comecei a conviver pela primeira vez com diversidade, com outras pessoas negras. Eu, inclusive, fui para uma escola que aceita crianças com deficiência auditiva, então eu aprendi Libras, eu fazia muito trabalho da escola com elas. E foi a partir dali que eu comecei a ver como o mundo era de verdade, e não aquela coisa que aquela escola ficava prendendo a gente para ser. Então, foram 10 anos com uma escola me dizendo que eu precisava estudar, mas o certo era eu casar e ter filhos e viver aquela vida da igreja, com um exemplo em casa que não fazia sentido com isso, porque minha mãe se separou do meu pai, porque meu pai não deixava ela estudar. E ficava aquela confusão na minha cabeça a minha infância inteira, até que eu cheguei num lugar onde no desconforto eu me encontrei, assim, onde ver pessoas que cada um era muito diferente, cada um tinha uma realidade muito diferente entre si, rostos diferentes entre si. Eu falei, nossa, então tá... Finalmente, assim, acho que por volta dos meus 16, 17 anos, eu falei, nossa, então tá tudo bem, eu não sou uma pessoa estranha no mundo, existem outras pessoas tão estranhas quanto eu. Uhum. Mas é isso, acho que sem o apoio dela, isso não seria possível, assim, porque ela sempre foi uma mulher que não condizia a nenhum dos códigos do que aquela escola estava me ensinando do que uma mulher tinha que ser. E eu confiava muito que minha mãe não era a pessoa errada no mundo. E acho que ela me deu essa força e essa vitalidade de aprender a estranhar as coisas, a não confiar no que dizem como normal. E isso me fez criar confiança para tomar minhas próprias decisões, para pesquisar o que eu realmente quero fazer e aprender e assim encontrar um lugar onde eu pude falar, poxa, entendi. Então, assim, dá pra eu ser diferente, mas existe um lugar confortável que eu possa tentar isso. Sim, eu acho que esse desconforto, ele é geral, né? E chega um momento nas nossas vidas que a gente não quer mais continuar fingindo, né? Que é algo que não é. Eu quero saber de você, assim, nesse processo de ter crescido numa escola religiosa, evangélica, numa família que que você não se sentia com permissão para ser quem é, né? Para falar sobre seus desejos. Você demorou para se entender enquanto uma mulher lésbica? Você chegou a se relacionar com homens também? E nesse processo chegar para sua família e dizer, hoje eu namoro uma mulher. Como que foi? Primeiro que foi muito recente e foi muito confuso, e eu acho que é um processo que eu ainda estou nele. Então faz muito pouco tempo que eu percebi que eu tava pensando sobre a minha infância e sobre as minhas relações com amizades. E eu ficava me perguntando assim, como eu não conseguia ter amizades muito duradouras com mulheres, ou como era muito confuso. E até que eu refletindo tanto sobre, eu comecei a perceber como, na verdade, eu era meio apaixonada pelas minhas amiguinhas e eram relações complicadas, porque nem eu entendia que estava sentindo sentimentos por elas. Então, virava uma situação confusa, que eu era uma amiga com leves ciúmes dos namorados dela, sabe? Era tipo, tudo muito complicado. E por crescer nesse ambiente, eu demorei muito tempo para me identificar. Então, era um ambiente que estava lá mandando eu casar. Eu tive vários namorados homens. Mas como eu tive esse contato com a internet muito cedo, e foi onde eu tive contato com a pauta LGBT em si, eu comecei a entender tanto gênero quanto sexualidade como uma coisa que podia ser vista de um jeito fluido, né? A gente não precisa ser tão preto no branco assim. Então, eu queria muito não ter uma vida tão heteronormativa que me pregavam. E ao mesmo tempo que eu não entendia a minha sexualidade, era como se eu quisesse forçar alguma coisa, porque também eu queria ser meio contra tudo aquilo que estava me pedindo, me forçando a ser.
Então, por muitos anos eu me identifiquei como uma pessoa bissexual, mas não me relacionava com mulheres. Comecei a me relacionar, mas eu não conseguia me apaixonar, assim. Parecia que acontecia alguma coisa, que tinha algum tipo de trava, eu não sei. E aí, no momento eu pensei, não, então eu tô muito louca, então deve ser hétero mesmo, não sei. Até que eu conheci a minha namorada atual, que foi minha primeira namorada mulher, inclusive, e que foi uma coisa que me atravessou, assim, que eu nunca tinha sentido. Então, acho que também foi meio aquela coisa de que eu não me encaixava com aquelas pessoas até encontrar, até conhecer a Domi, que foi essa pessoa que expandiu meus horizontes completamente, assim, que aí eu entendi o que era me apaixonar e como eu poderia me apaixonar por uma mulher, como um dia me apaixonei por homens, o que hoje não acho mais realista. Não sei, que delírio. Mas até por essa confusão de por muitos anos eu me identificar como uma pessoa bissexual, sem me relacionar com mulheres, eu não sabia como falar isso pra minha mãe. E eu pensava, não, só vou contar pra ela no dia que eu estiver com uma mulher. Quando eu estiver namorando uma mulher, e aí eu vou falar e vai dar tudo certo. Então, isso nunca aconteceu. E até que eu conheci a Domi, a gente já tava junto há alguns meses. A Domi, inclusive, tinha muito medo de quando eu fosse me assumir pra minha família, porque ela também já passou por uma super situação de violência envolvendo isso. Mas você tinha medo? Eu tinha muito medo, porque é isso, sempre foi muito eu e minha mãe contra o mundo. Ela me apoiava em tudo. Eu não tive uma trajetória muito linear, então, assim, ela fez muitos planos pra mim que eu não segui, mas aparentemente eu dei certo. Então, só ainda minha mãe fez estudasse na USP, eu nunca fiz faculdade. E mesmo assim, é isso, meus irmãos nunca terminaram o ensino médio, eu publiquei um livro com 16 anos. Era uma coisa muito estranha, que minha mãe não entendia como as coisas estavam dando certo pra mim, mas ela confiava no que eu tava fazendo, e eu tinha muito medo de perder essa relação que a gente tinha. Só que eu tava muito apaixonada, assim, e aí foi a primeira vez que eu percebi, muito nessa confusão de tipo, eu quero me assumir, mas não sei quando, foi a primeira vez que saiu um desejo de mim, assim, não fazia sentido não compartilhar com ela o que eu tava vivendo, do que eu tava muito feliz. E eu meio que escolhi correr o risco de talvez perder minha mãe porque eu queria que ela soubesse da minha felicidade. Mas eu não sabia como contar, de que jeito, se eu chamava ela pra uma conversa, o que era. Mas aí ela tava na minha casa um dia normal, eu estava almoçando, comendo vatapá. Era um dia que eu tive um voo, eu tava indo pra Salvador. E ela tava em casa, tava assim, a 2 horas de ir pro aeroporto, a gente almoçando, e ela tava me falando como ela tinha acabado de conhecer um cara, que ela tava começando a namorar com ele e tal. E ela chegou falando assim, eu tenho uma coisa pra te contar, eu conheci esse cara, muito legal, não sei o quê. E aí eu senti que era o momento, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, não consegui engolir mais nada, mastigar. Eu falei, eu também tenho uma coisa pra te contar, mas eu não sei se você vai gostar. E ela, que foi? Eu falei, eu também conheci uma pessoa, eu gosto muito dela, mas é uma menina. E aí ela olhou pra mim, assim, e eu muito nervosa, acho que tava vermelha, ela olhou pra mim e falou, eu já sabia. E eu, oi! Não, eu já sabia, já desconfiava, porque você sai com muita mulher, e assim, é fulana, é ciclana, porque se for fulana eu não vou gostar, que eu não gosto. Mas é fulana, né? E ela achava que eu trabalhava com todas as minhas amigas. E eu completamente assim, o que tá acontecendo? E eu falei, não é fulano, tá tudo bem, jamais namoraria ela. E aí falei da Domi, uns tempos depois elas se conheceram, e aí não sei quem tava mais nervosa quando se conheceu, a Domi meio se tremendo, minha mãe também, tipo, e agora? E hoje elas são, tipo, besties, assim, tipo, elas colam na minha casa sem eu estar lá, se divertindo, cozinham juntos, eles ficam lá conversando, falando mal de mim. Mas foi muito legal como foi leve, eu não esperava isso. Mas, de novo, também, sempre fui eu e ela contra o mundo, então ela também me conhece mais que ninguém. Ela me apoiou, ao mesmo tempo que ela tenta me proteger, então minha mãe tem uma relação muito complexa, assim. Ela não fala muito da minha vida para as pessoas, e eu sinto que não é uma coisa que ela tem vergonha, mas ela tá tentando me proteger de alguma coisa. Então, ela tenta me proteger de comentários do restante da família, eu sinto que ela não é uma pessoa que vai ter uma atitude, assim, de me defender, mas ela tem a atitude de me proteger perante isso. Então, ela vai me afastar do que ela não acredita das pessoas que não vão me apoiar. E assim como eu crescia
com os meus pais tentando me colocar nessa bolha, me protegendo do lugar onde eu nasci e fui criada. Eu sinto que minha mãe tem essa mesma relação hoje em dia em relação à minha sexualidade, assim, de tipo, dar todo apoio, dar aquilo que eu preciso, mas ir tentando tirar de perto de mim o que pode causar algum tipo de violência. Além de falar sobre velhice, sendo uma pessoa lésbica, eu quero que você fale também o que é inegociável para você hoje. Quando em situação ou por situações que você já passou, aprendeu. Então me fale sobre envelhecer e também o que é inegociável para você. Tá bom, vou começar pelo negociável. Eu acho que, de novo, como eu tive essa trajetória não muito linear em relação ao meu profissional, mas também a minha identificação foi tudo sempre muito torto, eu acho que é inegociável para mim estar na minha vida fazendo coisas onde eu traga mais pessoas como eu para conversa. Então, para uma menina que cresceu na periferia do Capão Redondo, sendo negra, lésbica, não se vendo em nenhum lugar, estando numa sala de aula com outros 30 alunos, todos brancos, em algum momento isso me trouxe muita raiva. E eu também percebi como eu não conseguiria ter essa trajetória que meus pais queriam que eu tivesse, de ir para a universidade, então ter um emprego estável e tal, tal, tal. E acho que foi essa raiva que me fez tentar burlar, eu não gosto de usar esse termo, mas tentar hackear o sistema de alguma forma, que foi onde eu fui parar nessa ONG chamada É Nós, onde eu cursei jornalismo e comecei a ser jornalista, e depois tive uma série de empregos onde foi basicamente pessoas que confiaram em mim, no meu potencial e no meu talento. E acho que em todos esses lugares que eu estive, eu trouxe mais pessoas negras e mais pessoas LGBT para a conversa. Então, acho que mesmo sendo independente do profissional, às vezes é conectar pessoas para se conhecerem e serem amigas e fazerem algo juntos. O que é inegociável para mim hoje é estar em espaços onde eu possa trazer as minhas comunidades comigo, assim. Não faria sentido estar aqui hoje se eu não pudesse convidar você, que conheci em outros lugares, que trabalhamos juntos de outra forma, assim como muitas coisas que a gente traz para a programação da casa em si. Tudo muito pensado assim, em coisas que eu já vivi, como a gente já trouxe a Baticum milhões de vezes. Mas acredito que também é a partir da convivência entre mundos muito diferentes que a gente aprende muita coisa. Então, isso é uma coisa que eu jamais abriria mão. Se não fosse um espaço onde eu conseguiria fazer isso, eu não estaria aqui. E em relação à velhice, para mim é muito difícil pensar nisso, porque eu cresci com uma infância. Eu tive uma infância muito limitada e muito pobre. Eu tinha uma dificuldade mesmo em ter sonhos, sei lá. O nosso sonho era realmente continuar tendo a nossa casa, ter carne no prato que às vezes não tinha. Praticamente todo o dinheiro dos meus pais iam para pagar essa escola que eu ainda era bolsista. Então é isso, eu sonhava em tipo poder pagar a escola ano que vem, ainda ter uma calça jeans para usar e ter comida no prato todo dia. Só que muito rápido eu fui parar nesses espaços com pessoas com realidades muito diferentes da minha e eu comecei a realizar coisas que não eram meus sonhos exatamente, que eram totalmente reais, como a primeira vez que eu saí do Brasil, né, a primeira vez que eu andei de avião. Era uma coisa assim que eu não conseguia imaginar, que não era uma realidade pros meus irmãos, pros meus pais. Então, eu brinco hoje que eu fico realizando esses sonhos que eu nem sabia que tinha. Então, sei lá, vou tirar férias na Europa, eu fico, meu Deus, sabe? Tipo, que delírio pra aquela garota de 10 anos, morando numa casa de um cômodo, no Capão Redondo, sabe? Tipo, como que ela pode ir pra Paris, sabe? É uma loucura. Então, eu acho que eu quero imaginar uma velhice onde eu ainda consiga fazer essas coisas, então realizar esses sonhos que às vezes eu sinto que nem são meus, né? São quase coisas coletivas. Todo mundo sonha um dia poder ter uma oportunidade fora do país, ou comprar as roupas que quer, ou poder ter um carro, uma coisa do tipo. Eu quero ter uma velhice onde eu ainda consiga dizer sim para as coisas, onde eu não seja mais limitada ao tanto de não que eu tive que viver na minha infância. Então, eu sonho com uma velhice, assim, de possibilidades e que eu tenho direito à minha escolha, assim. A escolher onde eu quero estar, aonde eu quero ir, o que eu posso comer. E parece ainda que são coisas muito pequenas, mas que, na verdade, tipo, são muito grandes para uma criança que teve isso muito limitado. E uma coisa que eu falo, né? Às vezes a gente quer só viver.
para além de sobreviver. Que a gente, desde o momento que a gente cresce, nasce e tudo mais, a gente já tá fardado à sobrevivência. E quando a gente vai atingindo esses espaços, que é vida. Uma vida básica. A gente não quer perder. Exato, às vezes o mínimo é muito pra gente. E foi assim a realidade que eu cresci. Então a gente estava dando o nosso máximo para ter uma mínima dignidade. E aí acho que o que eu quero pro meu futuro é não viver mais não viver desse jeito nunca mais, assim, uma coisa que eu não quero passar de novo. E é isso, ter um futuro cheio de possibilidade, assim, cheio de escolhas e de poder de decisão. Estar aqui com o Guardiã Armário é uma realização de um sonho. Esse projeto nasceu da cabeça de um homem preto, gay, periférico, que acreditava que nossas histórias mereciam ser contadas com respeito, afeto e profundidade. E hoje ele segue salvando vida e inspirando outras tantas pessoas. Eu quero agradecer ao Dória, Manu, meus amigos que estão aqui, por estarem comigo nessa nova fase e ajudarem a tornar tudo isso possível. Aos meus amigos e amigas que acordaram cedo para estar aqui, muito obrigado. Agradeço de coração a Soho House São Paulo, que já abriu suas portas para mim outras vezes e agora também acolhe a estreia da versão ao vivo desse projeto tão importante. E agradeço especialmente aos convidados que toparam dividir as suas histórias com tanta coragem e generosidade. Nós vamos nos ver muito ainda, então quero muito agradecer vocês e tenho um presentinho para vocês convidados. Ai, eu dou presente! Obrigado. Ai, eu amei a cor a paleta de A paleta? Ah, gente. Olha o artista que fez. Glória. Bom, gente, é isso. Eu quero muito agradecer vocês essa oportunidade de estar aqui. Aprendi muito com as histórias de vocês. Eu tenho certeza que essas histórias vão ser replicadas e vão ser anunciadas para muita gente. O Guardiã Armário está disponível em todas as plataformas. Vocês encontram o livro também pela Companhia das Letras. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Palmas pra nós. Conheçam as histórias de Saídas do Armário de Kiara Felipe, João Felipe Falqueto e Kemily Matos no canal Guardei no Armário.